Olá galera do CodeCAD, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de programação básica. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o que são linguagens de programação, o que são IDEs, em especial vamos ver a IDE CodeBlocks, depois vamos ver um exemplo de um primeiro programa, como criar um programa e qual a estrutura básica de um programa. Em especial vamos ver o nosso primeiro comando, o comando cout. Vamos lá. O que é que nós precisamos para começar a programar? Primeiro nós temos que definir qual linguagem de programação nós vamos aprender, nós vamos utilizar. No caso desse curso, nós vamos utilizar a linguagem C++. E outra coisa que você deve fazer é definir qual ambiente de programação. No caso, nós vamos utilizar IDEs, em especial, ou CodeBlocks, mas você também poderia programar utilizando simples editores de texto. Agora vamos entender o que é isso, cara. O que são essas coisas que eu acabei de falar. O que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é formada por um conjunto de símbolos e um conjunto de regras para combinar esses símbolos em frases corretas para a linguagem. Perceba que uma linguagem de programação pode ser definida assim como uma linguagem qualquer. Eu tenho um conjunto de símbolos e um conjunto de regras para combinar esses símbolos. Cada linguagem tem um conjunto de regras diferente, assim como cada linguagem de programação também um conjunto de regras diferente para formar sentenças corretas. No nosso caso, vai ser um conjunto de regras para gerar programas corretos. Tudo bem? Agora, o que são IDEs? IDEs são programas que vão facilitar a gente a criar programas. Eles permitem a gente executar e verificar se os programas estão corretos diretamente. Na hora que a gente está escrevendo o programa, a gente já fica verificando se estamos escrevendo o programa corretamente e a gente pode executar ele. Como nós vamos utilizar a linguagem C++ nesse curso, temos algumas IDEs específicas para C++, como CodeBlocks, Dev C++, Falcon C++, entre outras. A IDE que nós vamos utilizar nesse curso é a IDE CodeBlocks, mas se você preferir outra IDE, fique à vontade de utilizar a IDE que você prefere mais. Tudo bem? Referente a esta aula. Para acessar o CodeBlocks, para baixar o CodeBlocks, basta clicar aqui, ó. Se você quiser baixar o CodeBlocks, clique aqui. Ou se você quiser pesquisar no Google, fique à vontade. Na hora que você clica, ele já vai começar o download automaticamente. Começou o download, eu vou clicar em manter. Vamos esperar baixar. Após terminar o download, basta clicar para manter, executar o arquivo que você baixou. Aí basta clicar next, aceitar, next, escolher um local para salvar, pode ser esse mesmo, install, esperar ele instalar. Após ele terminar a instalação, vai perguntar se você quer executar o CodeBlocks. Aperta que sim. E aqui você dá Next Finish para terminar a instalação. Na primeira vez que você abrir o CodeBlocks, vai aparecer essa janelinha aqui. O que é essa janelinha? Essa janela é para você escolher qual compilador padrão que você vai utilizar. No nosso caso, vai ser esse aqui, GCC Compiler. O que é um compilador? Um compilador é um programa que vai traduzir o que você escrever em uma certa linguagem de programação para algo que o computador consiga realmente executar, para conseguir gerar um executável. Vamos lá, vamos utilizar o GCC, ok. Está abrindo o CodeBlocks, abriu.
Essa é a visão geral do Code Blocks, que vai ser a ideia que nós vamos utilizar. Para criar o nosso primeiro programa, você vem aqui em File, New, Empty File. Aí agora você vai salvar isso aqui. Você tem duas formas para fazer isso. Ou você aperta Ctrl S, ou você vem aqui em File, Save File. Vamos salvar em Downloads mesmo. Aqui você tem que dar um nome para o seu programa, para o seu arquivo, que você vai escrever seu programa dentro dele. Vamos colocar CodeCAD 01. Aqui você está falando para ele salvar CodeCAD 01 e por padrão no Code Blocks ele vai salvar com a terminação C. O que significa salvar com a terminação C? Ele vai salvar seu arquivo com o nome. Se eu deixasse assim, ele ia salvar CodeCAD 01.c. O que seria isso? Ele está falando, esse terminação .c, ele está representando que dentro do seu arquivo vai ter um programa escrito na linguagem C. Porém, a linguagem que nós vamos trabalhar aqui é a linguagem C++. É parecida com a linguagem C, mas tem algumas coisas a mais. Para você sinalizar para o computador que o seu arquivo vai ter um programa em C++, você deve escrever como terminação .cpp, ou seja, para salvar o seu arquivo em C++, você deve colocar um nome qualquer. No meu caso aqui é o CodeCAD 01 e terminar com .cpp. Vamos lá, salvar. Perceba que não mudou muita coisa. Por quê? Porque nosso programa está vazio, nosso arquivo está vazio. Vamos escrever nosso programa. Vou aproximar aqui para vocês. Para você aproximar, basta você segurar o Ctrl e rolar o mouse. Vamos deixar aqui o mais próximo possível. O que nós vamos escrever no nosso arquivo para o nosso programa em C++ funcionar? Inicialmente, vamos escrever uma biblioteca. O início de um programa em C++, normalmente você deve colocar uma biblioteca ou várias bibliotecas. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um arquivo que tem alguns comandos guardados, ou seja, para você utilizar alguns comandos, ou que nós vamos ver mais para frente, funções, você deve incluir elas no seu programa. Como é que você inclui? Jogo da velha, include, e entre os sinais de menor e maior, você vai escrever o nome da sua biblioteca. Vamos lá. A biblioteca que nós vamos utilizar inicialmente é IOStream. Nessa biblioteca tem comandos que permitem que você interaja com seu programa, que você leia o que o usuário está digitando e que você imprima alguma informação para o usuário. Vamos começar com essa biblioteca, só com essa biblioteca, IOStream. Depois, vamos utilizar a linha com using namespace stt. Essa linha nós vamos colocar nos nossos programas para facilitar a escrita de vários comandos. Mas mais para frente a gente vai entrar mais em detalhes sobre o que é que nós estamos escrevendo aqui. Por agora, fixe que isso aqui vai facilitar você escrever alguns comandos. Vamos lá. E agora vem o principal do nosso programa. Você deve escrever int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dá uns enters aqui. Aqui vai ser onde nós vamos escrever nossa função principal. Mais pra frente nós vamos entrar em mais detalhes sobre o que é função, o que é esse int aqui, o que é esse main. Mas por agora o que você deve entender, o que você deve fixar.
seu programa, a estrutura básica é essa. Primeiro você vai colocar uma biblioteca ou várias bibliotecas. Mais para frente nós vamos ver quais são as bibliotecas que tem e o que é que cada uma permite você fazer. Aí você vai incluir essas bibliotecas. Depois você vai escrever os namespace std e depois você vai escrever int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui, entre essas chaves, que nós vamos escrever os nossos comandos que realmente vão ser executados. Vamos começar com um programa para imprimir na tela. Como assim? Já já você vai ver o que é que significa esse imprimir. Não é imprimir na impressora não, é imprimir no monitor. Vamos lá. O comando que nós vamos ver é o comando cout. Ele nos permite imprimir alguma informação na tela. Como assim? A estrutura do cout, nós vamos ter que escrever cout, o sinal de menor menor e uma mensagem entre aspas, por exemplo, olá CodeCAD. O que é que vai acontecer aqui? Eu estou mandando imprimir na tela a mensagem olá CodeCAD e um ponto de exclamação. Porém, cara, todo comando que a gente escrever aqui num programa em C++, nós temos que usar um delimitador no final do comando, que é um delimitador ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula vai informar que o comando acabou, que chegou no final do comando, que o comando vai ser até antes desse ponto e vírgula. Tudo bem? O que isso aqui está fazendo? Está imprimindo essa mensagem olá CodeCAD. Vamos executar esse programa para a gente ver funcionando. Para compilar esse programa, nós apertamos nessa engrenagemzinha aqui, que ele vai chamar o compilador, que nós vemos que é um programa para verificar se esse programa que nós escrevemos está correto. Se não aparecer nenhuma mensagem, ó, 0 erros, 0 warnings, é porque nosso programa foi compilado corretamente. E para executar, apertamos esse sinalzinho de play aqui. Vamos lá. O que é que aconteceu? Imprimiu a mensagem olá CodeCAD para a gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora, o que nós podemos fazer a mais nesse comando cout? Nós podemos utilizar um nome especial para conseguir pular linhas. Vamos utilizar 2 couts no lugar de só um. Cout. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou imprimindo a mensagem olá, depois estou imprimindo a mensagem um espaço e a mensagem CodeCAD. Vamos fazer o mesmo passo a passo. Primeiro a gente compila, depois a gente executa. Imprimiu olá CodeCAD, assim como da vez passada, e imprimiu na mesma linha, ou seja, mesmo separando entre 2 couts, eu vou sempre imprimir na mesma linha, continuar imprimindo minha mensagem na mesma linha. Eu só vou passar a imprimir na outra linha quando eu falar para imprimir em outra linha, ou seja, quando eu falar que minha linha acabou, que eu preciso ir para a próxima linha. Como é que eu faço isso? Eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu posso utilizar um nome especial endl, que significa final de linha. Eu estou falando que minha linha vai acabar nesse momento. Se eu utilizar esse comando, esse nome, o que é que vai acontecer? Compilei, executei. Ele primeiro imprimiu esse olá, chegou no endl, ou seja, ele está falando para pular uma linha, que acabou a linha, e depois está imprimindo o espaço CodeCAD. Tudo bem? Outra forma de eu fazer isso é utilizar o símbolo especial, o símbolo /n, que também representa uma quebra de linha. Vamos compilar e executar. Aconteceu a mesma coisa, porque esse símbolo /n também
representa uma quebra de linha, mas o cuidado que você deve ter é um /n você deve escrever junto com a mensagem, ou seja, dentro das aspas duplas, entre aspas duplas. Já o endl você deve escrever ele fora das aspas duplas. Se você escrever ele em aspas duplas, o computador vai tentar imprimir o nome endl. Vamos lá. Ó, imprimiu olá, o nome endl, porque você colocou ele em aspas duplas, então ele entende que o que está em aspas duplas é para imprimir exatamente como está lá. E imprimiu CodeCAD. Tudo bem? Então você deve ter cuidado. O endl você imprime fora de aspas duplas, sem as aspas duplas, e para você usar o /n você deve imprimir dentro de aspas duplas. Tudo tranquilo? Agora, para acessar o exercício referente a essa aula, basta clicar nesse quebra-cabeça aqui que vai aparecer quais são os exercícios dessa aula. No caso dessa aula, só tem um exercício, Olá CodeCAD. Quando clicamos nele, vem para a página do exercício. Todos os problemas do CodeCAD vai ter algum exemplo de entrada e os exemplos da saída. O que é que significa? Significa o que é que seu programa deve receber como entrada e para cada exemplo de entrada, o qual seria a saída que o seu programa deveria imprimir. Nesse nosso primeiro exemplo, não vimos ainda como é que a gente vai fazer para os nossos programas receberem uma entrada. Então ele não vai ter entrada por enquanto. E para nenhuma entrada, sempre nosso programa vai ter que escrever Olá CodeCAD, ou seja, o que nós temos que fazer é um programa para escrever Olá CodeCAD. Mas tome muito cuidado, porque ele está pedindo para você imprimir Olá CodeCAD. Você tem que imprimir exatamente como está aqui. Porque como é que o computador vai verificar se a sua resposta está certa? Ele vai ver o que você mandou imprimir e comparar com essa resposta. Se tiver alguma coisa errada, ele vai acusar que está errado. Por exemplo, você colocar um O minúsculo é diferente de um O maiúsculo. Você colocar um C minúsculo é diferente de um C maiúsculo. Ou você esquecer desse ponto, também vai falar que está errado. Então tome muito cuidado na sua saída, que sua saída tem que ficar exatamente como está nos exemplos de saída. Tudo bem? Ele está falando para você imprimir Olá CodeCAD. Se você colocar uma letra diferente aqui, ele vai falar que você está errado, porque a sua saída é diferente da saída que ele está pedindo para você. Por exemplo, se você colocar um O minúsculo, ele vai falar que você está errado, você está imprimindo algo diferente do que ele está pedindo para você imprimir. Se você colocar CodeCAD separado, por exemplo, também você vai estar errado, você está imprimindo algo que é diferente do que ele pediu para você imprimir. Qualquer coisa diferente na sua mensagem, da mensagem que ele pediu para você imprimir, ele vai falar que está errado. Outra coisa importante que você deve tomar bastante cuidado quando você está fazendo problemas computacionais é que é esperado que sua linha termine com /n. Todas as linhas que você for imprimir devem terminar com /n. Como assim? Esse Olá CodeCAD, você está imprimindo Olá CodeCAD e não está terminando a linha. O que é que é esperado que você faça? Ou você coloque um /n aqui, quer dizer, imprima essa mensagem e termine a linha. Ou você coloque outro comando aqui, outro cout, e imprima o /n aqui, que é a mesma coisa da forma passada que eu falei. Eu estou imprimindo CodeCAD, depois eu estou imprimindo /n. Ou utilize o outro nome, né? O nome endline.
end L, para falar primeiro imprima isso, depois termine a linha. Você tem que ter muito cuidado que todas as linhas que você vai estar imprimindo, você deve terminar com uma quebra de linha. Outra coisa que nós podemos fazer é juntar esses dois couts em um só. Em vez da gente estar escrevendo cout menor uma mensagem, depois cout outra mensagem, a gente pode juntar em um mesmo cout. Como assim? Podemos escrever só um cout e separar as mensagens que nós queremos que sejam jogadas na tela por sinais de menor. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou mandando imprimir a mensagem Olá CodeCAD e depois pular uma linha. Você pode tanto escrever assim quanto qualquer uma das outras formas que eu expliquei para vocês há pouco tempo. Tudo bem, pessoal, vamos só compilar e executar uma última vez aqui. Imprimiu Olá CodeCAD e no final pulou uma linha pra gente. Tudo tranquilo? O que é que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos principalmente o que é uma linguagem de programação, como instalar a IDE CodeBlocks e como fazer nosso primeiro programa. Em especial, nós vimos o comando cout, que ele serve para quê? Serve para imprimir mensagens na tela.